Sejam todos muito bem-vindos ao Chá de Consciência, espiritualidade sem rótulos, através da expansão da consciência, com Matheus Alexáfia e Vivian Sueiro. Nosso bate-papo vai ter como pano de fundo o nosso chá de consciência. Estamos aqui com o nosso chá prontos aqui para ter uma conversa de questões cotidianas, de dia a dia, e que eu não pensava o quanto essas questões cotidianas interferem na nossa vida, nas nossas experiências, e o quanto a gente prestar atenção nessas experiências cotidianas, viver plenamente essas experiências, interfere nos nossos resultados, no nosso dia a dia, e como a vida pode ser muito mais prazerosa quando a gente olha para essas questões. E o Matheus vai ajudar a gente aqui, tirando essas dúvidas, né? Esse nosso bate-papo, ele vai ajudar a gente aqui tirando essas dúvidas. E aí eu vou pedir licença para te contar uma história, Matheus, porque eu sigo um perfil no Instagram. Mas calma aí. Antes de você contar a sua história, né? Antes de você contar a sua história, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu acho que eu estou um pouco ansiosa nesse episódio 1, certo? Você me dá um desconto, né? Porque é a primeira vez. A ideia é justamente nós termos esse papo descontraído, sem roteiro, sem nada programado, né? Tanto que o objetivo de nós estarmos aqui hoje é justamente porque nós temos no nosso dia a dia a expansão da consciência como um caminho, como uma maneira de nos guiarmos nas nossas escolhas para que possamos ter experiências melhores e experiências extraordinárias por diversos momentos, por longos tempos, vamos dizer assim, né? Eu sei que os desequilíbrios, as confusões, os apertos no coração, na mente, as confusões mentais sempre surgem, afinal de contas somos seres humanos, mas podemos transformar isso de uma maneira mais gostosa, mais prazerosa, tendo um chá de consciência. É isso aí. Então, eu já ia embalar, já ia perguntar, já ia falar, e aí não dava nem tempo de respirar, né? Beleza, bora lá. Agora fiquei curioso, que história é essa daí? O que você... Então, eu estava lendo esse perfil, Oráculo Super, para dar os créditos, né, da revista Super Interessante, e estava falando sobre as cores, né? Que aqui a ciência, as cores são o comprimento de ondas, né? Dependendo do comprimento da onda, é a reflexão da luz e tal. E só que tinha um ponto lá nesse texto que me chamou muito atenção e me deixou muito intrigada, que foi o seguinte: que apesar de ser possível medir isso, inclusive com aparelhos, a questão do comprimento da onda e tal, que a percepção de cada pessoa sobre as cores, ela não pode ser medida, né? Então tem aquela frase lá: se todo mundo gostasse, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? E no resumo da ópera, o que eu entendi que azul, amarelo, comprimento da onda e tal, no final das contas, você pode chamar de azul e eu chamar de azul, cores diferentes, né? E aí, o que me chama atenção é que as cores, elas estão no dia a dia de tudo, né? Desde o semáforo até a simbologia em algumas religiões, estão no lançamento da moda, né? Qual é a cor da moda, que cor que vai ser dessa estação, né? Na cor do esmalte, na cor do batom, Que roupa que nós vamos usar hoje, né? Exatamente, na decoração, né? Em tudo, a cor ela é muito presente na nossa vida, né? E aí, a minha pergunta para você, Matheus, do ponto de vista consciencial, como é que
essa leitura das cores e como isso interfere no nosso dia a dia, do ponto de vista das nossas experiências, acessando a nossa consciência mais pura, vamos dizer assim. Qual é a interferência, né? E aí já é uma provocação para você, né? As cores de fato interferem na gente, né? Ou isso é uma crença? Então vamos lá. Antes de eu responder se interfere ou não, eu gosto sempre de buscar na expansão da consciência. O que é para mim a expansão da consciência? É quando eu observo algo e eu busco dentro daquilo um significado além do que o inconsciente coletivo está me trazendo. E o que é um inconsciente coletivo? Se eu penso uma coisa, você pensa outra coisa, outra pessoa pensa outra coisa, e aí, de repente, essas energias, esses pensamentos, eles vão formando. Na mídia, vão formando nas cores, na moda. Então, quando a moda fala, a tendência agora é amarelo. Então, e aí todo mundo começa a usar amarelo, isso é uma informação que vem do inconsciente coletivo. Então, todo mundo acredita naquilo. Como, por exemplo, no final do ano, todo mundo tem que usar, então, branco, porque branco representa paz. Ou então, não, você tem que estar com uma lingerie amarela, porque vai trazer ouro, né? Vai trazer dinheiro e tudo mais, né? Então, a expansão da consciência, para mim, é justamente eu buscar o significado do que existe por trás disso. Né? E que, de repente, a gente não vamos encontrar isso numa ciência, não vamos encontrar isso num livro, né? Mas espiritualmente nós conseguimos entender o processo. E o mais interessante é que até hoje, nada espiritualmente que eu tenha encontrado não tenha como comprovar dentro da ciência. Sempre tem alguém falando sobre isso. E às vezes, quando nós estamos batendo papo ou discutindo, vem alguém falando, nossa, olha, viu aqui uma reportagem falando disso, né? Os alemães estão falando de tal coisa, inventaram isso, inventaram aquilo. Então, sempre tem uma maneira de nós buscarmos respostas, além daquilo que nós estamos acostumados a ver no nosso cotidiano. Né? E quando nós entramos nessa questão de cor, nós vibramos. As cores, elas são ondas vibratórias. E cada onda vibratória, ela tem uma intensidade de luz. E essa intensidade de luz, aos nossos olhos, ela é captada em forma de cor. Então, vai mudando a tonalidade. Isso por quê? Porque na nossa dimensão, as cores vibram desta maneira. A cada mudança de dimensão, E o que seriam isso, né? De repente, em outro planeta, as cores que nós vemos dentro desta frequência não sejam essas cores, sejam outras cores, ok? E nós vibramos isso o tempo todo. E as cores, elas são ditadas pela nossa frequência emocional. Nós temos um campo energético em torno de nós que as pessoas conhecem como aura. Você já ouviu falar? As pessoas já ouviram falar muito, né? Algumas pessoas confundem aura com áurea, né? Mas a dona Áurea é a dona lá da fazenda, é a dona, sei lá, é a pessoa que faz o chá, né? Então não confundem áurea com aura. Né? Então nós temos um campo energético em torno de nós chamado aura. E este campo energético, ele tem uma cor e ele tem um brilho. Tá? Então, a cor, ela é definida pelo nosso emocional. E o brilho dela, a intensidade de brilho, é definido pelos nossos pensamentos. Então, a qualidade do nosso emocional e a qualidade dos nossos pensamentos define qual que é a intensidade que nós vibramos a nossa cor. E esta cor, ela, junto com o nosso campo energético, que é a nossa pérola consciencial, nós temos a nossa música. Nós somos música, você é música, eu sou música, todo mundo é música, né? Então, mas eu acho que a música vem para um outro momento. Né? Mas a cor em si, ela é definida de acordo com o seu humor. Quando você acorda de manhã e você vai lá e pega, abre o guarda-roupa e fala assim, nossa, que roupa que eu vou colocar hoje? Você olha aquela peça de roupa, é o sentimento que você está vibrando naquele momento.
não significa que é o sentimento que você vai vibrar o dia inteiro. Sim. Porque nós temos o movimento diário. Então, de acordo com as coisas que nós temos que resolver, as atividades, os compromissos, o nosso humor vai mudando. Mas não temos como mudar a roupa ao longo do dia, a cada mudança de humor. Né? Então, deixa eu tirar a roupa, vamos colocar outra aqui. Você tinha que levar uma mala para o trabalho, né? E a cada reunião você vai lá e troca de roupa. E muda, exatamente. Então, as cores, ela tem sim influência sobre nós. Por quê? Porque nós emitimos as cores. Então, eu gosto sempre de pensar, Vivian, no sentido de que o planeta, nós não estamos dentro de um planeta. Só para aprofundar um pouquinho e deixar as pessoas pensando. Né? O planeta está dentro de nós. Porque nós somos consciência. Eu sou consciência, você é consciência, quem está aqui nos ouvindo é consciência. E este corpo que nós estamos utilizando é o veículo que nós estamos utilizando para manifestarmos a nossa consciência. Uhum. Nós não temos só ele, né? Temos o corpo físico, corpo emocional, corpo mental, que é o que nós falamos agora, né? O corpo energético, tem o corpo espiritual e outros corpos. Então, quando esses corpos que nós utilizamos, que é essa estrutura que nós temos aqui como humanos, ela é apenas uma expressão da nossa consciência. Então, nós emitimos as cores e nós produzimos esta frequência nesta tela chamada vida. Então, a cor que nós observamos nada mais é do que um reflexo daquilo que cada um de nós produzimos. Então, elas acabam tendo diferença, né? Isso faz muito sentido, né? Porque duas pessoas diferentes olhando para o mesmo quadro, por exemplo, elas têm leituras, né? Não sei que seja um quadro desenhado uma maçã, né? Que as pessoas vão olhar e vão falar uma maçã, né? Mas se aquela maçã ela é artificial, se ela é natural, são tudo percepções que é quem está olhando que vai colocar naquele quadro, né? De acordo com a emoção que ela está no momento. Exatamente. Porque ela vai olhar e, de repente, ela está com os pensamentos, porque nós podemos compartilhar o mesmo ambiente, mas não significa que nós emitimos o mesmo tipo de energia. Sim. Então, nós estamos ali olhando obras de arte. Então, entende-se que as pessoas que estão no mesmo ambiente, em um museu, olhando uma obra de arte, ela tem uma frequência energética próxima, similar, porque elas estão compartilhando no mesmo ambiente. Mas ela é similar, ela é complementar, ela não é a mesma. Então, no momento em que eu estou ali observando uma obra de arte e eu estou pensando no meu filho, ou eu estou pensando na minha esposa, eu estou pensando num amigo, eu estou pensando, sei lá, na espiritualidade, eu estou pensando no trabalho, ou numa lição que eu tenho que fazer, ou num exercício, enfim, todos esses pensamentos vão ressaltar nesta imagem, nesta obra de arte, tons de cores diferentes de acordo com uma outra pessoa. Né? E o modo como eu estou lidando com estes pensamentos, eu vou observar cores diferentes na obra de arte. Então, às vezes até vamos imaginar que seja apenas uma maçã. E aí a maçã, naturalmente, algumas pessoas pensaram na maçã vermelha, é o mais habitual, e outras pensaram numa maçã verde. Verde. Né? Mas, de repente, a pessoa está olhando ali e o desenho é um quadro de uma maçã laranja. Porque é uma obra de arte. A obra de arte, justamente, ela traz coisas para que a gente possa pensar. Essa liberdade, exatamente. Né? Então, de repente, é uma maçã laranja. Aí ela está olhando e os pensamentos dele estão levando ele para uma área da maçã que tem uma sombra. E ele está observando a sombra da maçã e ele está viajando naquela sombra. E uma outra pessoa está olhando para o caule, sabe? E aí ela fica olhando, observando aquilo. E então o foco que leva que os nossos olhos traz é justamente ditado pelos nossos sentimentos e pensamentos, que vai determinar então a cor e o brilho que aquilo tem para nós. Né? E é esta composição misturada dá o que nós somos. Então, Matheus, se a cor, a intensidade da cor, o brilho, ele é determinado por questões internas, né? Então, eu posso presumir
que é possível da gente enxergar mais um mundo colorido a partir de uma decisão interna, Muito. de uma perspectiva interna. Ou a gente vai enxergar um mundo mais colorido, ou mais vibrante, ou mais cinza, sei lá, opaco, a partir de uma perspectiva interna. Eu acredito que o modo como nós observamos o mundo não é só ditado pela perspectiva que nós temos nesse momento. Nós trazemos algo chamado história. Então, nós carregamos isso. E eu vejo muitas pessoas falando, e já ouvi isso, e dentro das minhas formações como coach, eu já vi muitos profissionais colocando, você tem que ressignificar o seu passado. Algumas pessoas falam, você tem que esquecer o seu passado. Não, você esquece o seu passado e reconstrói, é uma nova vida, é uma nova oportunidade, é um novo amor, é um novo relacionamento, é um novo emprego, enfim. Mas nada pode ser descartado na nossa vida, na nossa história. E aí é onde está um dos grandes erros que o ser humano vem vivendo, que a raça humana vive, que é querer esquecer o seu passado, esquecer a sua história. Então, não tem, nós trazemos registros de cores na nossa história. Então, no momento em que você está ali, que você nasceu, nossa, eu vou voltar lá atrás, né? Você nasceu, a roupa que você estava, né? A roupa que você estava não, né? Porque você nasceu sem de roupa. A roupa que te colocaram, né? Onde te colocaram, o ambiente do hospital, ele é feito propositadamente para que gere uma tranquilidade para os pacientes e principalmente na área do parto, Da maternidade. da maternidade, para a própria criança. Então, as cores são clarinhas, as cores são mais baixinhas, né? Elas não têm uma intensidade, elas não são muito agressivas. Né? Você não vê nenhum vermelho, por exemplo, esse vermelho que está atrás aí na sua parede, você não vê isso no hospital. Né? Por quê? Primeiro, porque ele já traz uma questão de irritabilidade, porque ele está relacionado às cores. Então, e é uma das coisas que as pessoas fazem associação, né? Elas tentam buscar na cor uma associação emocional. E é o inverso. Contrário. Qual emoção emite tal cor? Então, as pessoas elas tentam buscar o externo e a experiência interna. Então, olha para a cor, o que ela vai emitir para você? Sinta aquilo, observa, permita os seus sentidos dizer para você, nossa, eu sinto sede, eu sinto calor, eu sinto vontade de ir, eu sinto raiva, eu sinto agonia, eu sinto prazer, eu sinto leveza. O que você sente? É a experiência interna, né? Então, e nós trazemos isso na nossa história. Então, não tem como esquecermos a nossa história e falar assim, apaga ela e agora eu vou definir e vou ver o mundo todo colorido. Sendo que todas as vezes que eu vou olhar para uma cor e aquela cor vai me remeter a um momento lá no meu passado, e aquilo vai vir automático, eu não tenho como bloquear. Você não tem como bloquear, ninguém tem como bloquear isso. Por quê? Porque nós somos história. E uma vez que eu sou história, eu preciso respeitar essa história e não querer abandoná-la. Eu preciso ressignificar isso. Não tem que conseguir ressignificar. Eu tenho que olhar para ela e aceitar. Não tem, não, mas foi muito ruim o que eu passei, foi muito dolorido e eu não quero viver isso. Muito bem. Só que olha lá atrás. Ao invés de você tentar dar um outro significado, porque qual que é a expressão ressignificar, né, o seu passado? É você dar um outro significado àquilo que aconteceu. Só que aquilo que aconteceu tem um significado único. E ao invés de você tentar mascarar com um novo significado, que é o que as pessoas fazem, só que com o passar do tempo, elas ficam um período muito bem, maravilha, mas de repente ela leva uma porrada da vida e que tudo volta de novo. Por quê? Porque não é um ressignificar. A questão é você olhar com consciência. E você entender, você foi responsável por isso? Fui. Então assume a bucha. Acabou. Entende? Existe uma lei multiversal que diz o seguinte, que que não existe certo e errado no universo. Existe simplesmente equilíbrio e desequilíbrio. Então, nós equilibramos e desequilibramos o tempo todo. Isso é permitido. Por quê? Porque isso é o fluxo da vida. Ok? Só que, no momento em que você desequilibra, existe uma cláusula dentro dessa lei que diz o seguinte, todo desequilíbrio
ele só pode ser equilibrado pelo seu desequilibrador. Então, isso significa, em resumo, igual a autorresponsabilidade. Se eu fui lá e xinguei você, ou se eu briguei com você, quem é o responsável por isso? Sou eu. Se eu olho e falo assim, não, mas a Vivian, não. Ela fez isso comigo, ela fez aquilo, ela falou isso, ela falou aquilo outro, mas se não fosse por causa dela, minha vida não estaria assim. Ah, mas eu não quero vê-la. Enfim, ela é responsável pela catástrofe que está acontecendo na minha vida, pelo caos da minha vida. Muito bem. De acordo com esta lei, quem é a única pessoa responsável por consertar a sua vida? É a pessoa que fez isso, né? Ou eu posso tomar a decisão de eu mesmo falar, deixar para lá e... Então, mas não é o deixar para lá, é aí onde que está a grande questão, não é a pessoa. Enquanto eu acreditar que a outra pessoa é responsável, eu estou dizendo Ok. que o universo Aí só é outra pessoa. é outra pessoa. Isso é entregar o meu poder para ela. Entendo. Matheus, mas por que isso tem a ver com cor? Porque nós começamos o papo com cor, e por que você está falando nisso? Só para sintonizar a pessoa. Porque as cores que nós estamos vibrando no nosso dia a dia determinam as nossas tomadas de decisões. E se eu estou carregando dentro de mim, ou se você está aí carregando dentro de você, que a outra pessoa ela é a culpada pela vida que você está vivendo, é a cor que você está emitindo, é a energia que você está emitindo para o universo. E aí não adianta você querer olhar para a vida e falar assim, nossa, eu vou ver a vida linda, maravilhosa, eu vou fazer uma meditação, eu vou colocar uma boa música, e eu vou pensar, eu vou ler lá a mensagem do dia, e vou ouvir um salmo, sei lá, vou fazer qualquer coisa para poder mudar o meu astral. Mas se interiormente eu ainda alimento esta dor, que o outro é o culpado, eu estou simplesmente criando um ambiente curto. Como tem uma palavra que diz muito isso, perecível. Não é isso? Tá. É um ambiente perecível. Ele vai acabar, ele tem curta duração. Então, e aí você precisa ficar nesse esforço de criar esse ambiente o tempo. Nada te preenche, né? Porque você, no final das contas, tem um gap lá, um buraco, que só pode ser preenchido por outra pessoa, resolvendo aquela questão que ela é culpada, né? Exatamente. E é o tipo de cor que você está dando para a sua vida. Então, você está dando a tinta para outra pessoa poder pintar o seu quadro, que é a sua vida. Entende? Adorei essa analogia. Então, pô, para de dar tinta para o outro. Pega o pincel e fala, não, eu sou responsável por pintar o meu quadro. Eu vou pintar do jeito que eu quiser. Ah, mas o outro, aí vai vir aquelas pessoas, né, que gostam de apurrinhar, né? Não, mas você tinha razão. A Vivian, ela realmente foi cruel com você. Você deveria realmente culpá-la. Você não deveria mais falar com ela. Né? E aí você, dentro da sua autorresponsabilidade, e fala assim, a Vivian, ela fez o que ela fez porque ela tinha os motivos dela. E tá tudo bem. E se ela fez isso, foi porque eu, de alguma maneira, entreguei uma cor para ela, eu entreguei um quadro para ela, para que ela pintasse isso na nossa relação. Porque eu tenho o meu quadro, você tem o seu quadro, e juntos nós criamos um terceiro quadro, que chama-se relacionamento. Então, a cor que eu entrego para você no relacionamento é a cor que você vai utilizar nesse quadro. Então, quem é o responsável no relacionamento, mesmo que o outro tenha pintado alguma coisa ruim, sou eu. Porque eu te dei esta cor para você pintar. Entende? E isso autorização, é né? responsabilidade. Eu te dei o espaço, eu te dei a tela e a tinta e o pincel para você pintar a cor que você vibra. Exatamente. Então, eu não posso julgá-lo, eu não posso condená-lo e dizer assim, mas o quadro que ela pintou é horrível. Tá, tudo bem, é horrível. Você quer conviver com esse quadro? Não, não quero. Então, sabe o que você faz? Você não tem mais este relacionamento. E tá tudo bem. Mas esquece ele. Porque não adianta você falar assim, eu não tenho mais esse relacionamento, mas pegar aquele quadro e pendurar na parede do seu quarto. E ficar olhando para ele todo dia. Entende? Que é o que as pessoas chamam de apego. Apego, né?
Pô, eu tô apegado àquele relacionamento, eu tô apegado àquela situação. E tudo isso tem a ver com a cor que nós estamos utilizando. Então, pô, eu tô lá pintando a minha vida, mas eu sempre estou olhando para um quadro que me traz uma sensação ruim. Pô, então não, apaga esse quadro. E aí não tem como apagar o quadro, porque aquilo está na sua história, né? Então o que você faz? Você pega ele e coloca na sua galeria. Acabou. Tem lá um quadro na minha galeria disso. E todas as vezes que você for passar por aquele quadro, ele vai estar lá. E aí você tem, quando você manifesta a autorresponsabilidade, você olha para aquilo e fala assim, nossa, olha que legal. Nesse relacionamento eu vivi isso, 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 isso. E a minha atitude foi essa, que permitiu com que então a outra pessoa fizesse este quadro. Nossa, olha, eu tenho que rever esta atitude, este comportamento que eu estou tendo, para que eu não dê a oportunidade de outras pessoas terem o mesmo resultado, o mesmo quadro, ou quadro similar. Entende? Por quê? Porque eu sou o responsável em entregar para você a qualidade do pincel, a qualidade da tinta, a qualidade da tela, para que você possa pintar. E a outra pessoa faz a mesma coisa comigo. E o modo como eu vou pintar aquilo é eu parar e entender. Pô, eu quero utilizar esse tipo de pincel que a pessoa está me dando? Eu quero utilizar esse tipo de tinta? Eu quero pintar nesse tipo de tela? Porque são escolhas. Então, tanto que o papo começou esse, né? Tipo, influencia as nossas escolhas? Sim, influencia. Mas o que vai influenciar primeiro é aquilo que está dentro de mim. E aí, Matheus, a gente pensa isso assim, não é só no relacionamento, vamos dizer, o relacionamento amoroso de dia a dia, é qualquer relacionamento, né? É um relacionamento profissional, é um relacionamento com o seu vizinho, com o seu filho, com o seu cachorro, sei lá, qualquer um, porque porque são as escolhas do dia a dia, né? O de como você vai viver cada relacionamento, né? Até o motorista do táxi ou do Uber que você vai pegar, como você vai, como você vai interagir, né? Então, eu adorei essa analogia de trazer, de pensar, né? E quando eu me deixo tomar conta de mim um sentimento, uma reação, e que eu coloco como outro, estou entregando para ele toda a minha tinta, o meu pincel, a minha tela, e estou falando, pinta aí, porque agora eu vou ser vagão, não vou ser mais trem, né? Vou deixar você carregar os meus sentimentos, né? Aquilo que você falou, o sentimento é o que vibra a cor e o pensamento, o brilho, né? Exatamente. É muito louco isso, né, Vivian? Eu vejo muitas das pessoas, elas, no momento que elas entram num relacionamento, e seja qual for, tá? Não só amoroso. Às vezes o relacionamento da pessoa, ela tem um filho e ela muda completamente a vida dela porque ela entrou neste relacionamento. E ela permite que o filho, um recém-nascido ou uma criança, né, ela pinte o quadro da mãe do jeito que a criança quer. E aí depois lá na frente ela olha para o passado e fala assim, mas eu estou aqui porque eu sou mãe. E aí você olha para a história e você fala assim, mas quantas mães existem que têm uma vida que não é parecida com a sua e que elas também têm filhos? E por que elas conseguiram uma vida diferente e você não? Né? Claro que todos nós somos seres únicos, temos pensamentos únicos, sentimentos únicos, carregamos uma história única, né? Temos códigos únicos e fazemos da nossa história, do nosso quadro, a maneira como nós quisermos. Nós definimos, eu quero construir este quadro desta maneira. Então, de acordo com as escolhas, de acordo com aquilo que eu quero carregar no meu emocional, que tipo de cor que eu quero carregar. Ou quantos pintores estão segurando as minhas tintas e que eu estou impossibilitado de pintar. Entende? Porque às vezes as pessoas elas querem fazer isso, abandonar. Então tá bom, então eu esqueci tudo. Perdoei. Né? Mas não perdoou. Por quê? Porque enquanto ela não tiver a tinta dela lá e o pincel para poder pintar o quadro dela, ela não vai conseguir. Aí ela vai querer usar o dedo em uma tinta que não é dela, e aí ela vai pintar um quadro muito feio. E não é que ela está fazendo um trabalho ruim,
é que ela não está utilizando os recursos corretos. E são recursos que ela própria deu para outras pessoas. Então, é Os importante recursos ela íntimos, explicar. né? Os recursos íntimos e que só ela vai ter, né? Exatamente, porque você lida com seus filhos de uma maneira, Vivian, que nenhuma outra pessoa vai lidar. Não é Sim. isso? Os seus filhos lidam com você de uma maneira que nenhum outro filho, nenhuma outra criança vai lidar. Você pode ter 50 filhos, cada filho vai lidar com você de uma maneira e você vai lidar com cada filho de uma maneira diferente. Né? Mas no momento em que eu falo, pô, este filho específico, ele é responsável por tal situação na minha vida, eu estou dizendo que o pincel está com ele. Entende? Aí eu quero ter o controle, ou você que está aí, né, quer ter o controle como mãe, como pai, e vai lá e fala, e não tem. A criança, ou até já está na fase de adolescente, ou já é adulto, né? Porque não importa qual a idade do filho, né? Filho sempre vai ser filho, mãe sempre vai ser mãe, pai sempre vai ser pai. Então, não importa a idade, não existe mais esta compreensão, não existe mais o posicionamento de pai e filho. Entende? Existem simplesmente duas pessoas que se conhecem, ponto. E aí ela tenta ir lá orientar e falar e dar uma orientação, dar um norte para a pessoa, e a pessoa ela não está para aquilo. E aí você fala assim, como que eu consigo lidar com meu filho dessa maneira? Meu filho não me ouve. Por quê? Em algum ponto você entregou o seu pincel para ele. E você precisa ir lá e retomar e pegar de volta o seu pincel. E aí, mas como fazer isso? Putz, existem diversas maneiras, diversos meios, enfim. Aí é cada um, cada um. Mas aí, a ideia aqui é mostrar para você assim, existe algo. E a expansão da consciência é isso. Você precisa ver algo que você ainda não viu. Então, o que você está tendo nos seus relacionamentos conturbados, em que você pode olhar e falar assim, pô, aonde que está o meu pincel? Em que momento que eu dei meu pincel ou minha tinta para esta pessoa? Então, deixa eu ir lá resgatar. E como que eu resgato isso? Puxando a autorresponsabilidade. Sim. Eu sou responsável por isso. Então, daqui, deixa eu te mostrar. Pô, deixa eu pegar de volta. Entende? E aí é mudança de comportamento, né? Não tem o que fazer. Comportamento como um todo. Uma vez a gente estava numa conversa, né? Para quem não conhece a gente já se conhece há bastante tempo, Um né? bocado, né? E a gente estava numa dessas conversas e eu caí na risada, porque o Matheus falou o seguinte: não adianta também você olhar para a pessoa com um turbilhão querendo matar, né, aquela pessoa com raiva e a falar, viu, você poderia fazer isso, porque o que vai chegar na outra pessoa não é essa voz suave, o que vai chegar na outra pessoa é aquela energia, vamos dizer assim, né? Você está jogando balde de tinta nela, né? Na verdade, e está falando como se estivesse pintando uma aquarela, mas que o relacionamento vai responder não pela sua fala, sua manifestação física, né? O seu gesto e tal. E eu acho que é por isso que tem gente que mesmo não perdendo o tom, consegue ser tão agressivo, né? Falar num tom manso e consegue afetar, né? Acertar o ponto da outra pessoa, porque nessa situação não é o que ela está exteriorizando fisicamente, mas é o conjunto, né? É a cor que ela está emitindo. Então, é muito louco isso, porque dá para se aprofundar muito nisso, nessa relação que você falou, né? Porque o que acontece? Não necessariamente o que a pessoa está fazendo naquele momento, no tom dela, né? De repente o tom da voz dela, a maneira como ela está se portando, né? A postura dela, seja física, olhar, fala, entonação, enfim, de repente tudo isso ele é verdadeiro naquele momento. Só que o que acontece? Nós criamos cordões com a outra pessoa. Então, eu criei um cordão contigo. Neste cordão chamado relacionamento, que é esta tela, né?
que eu só estou transferindo a tela que foi pintada para um cordão, ok? Que é justamente o cordão de acionamento da tela. Então, quando vamos nos relacionando, nós vamos pintando este quadro, ok? Então, nós vamos definindo como este cordão está sendo acionado, ok? Alimentado. Com o passar do tempo, aquela pessoa que tem todo um amor, está ali pronta para poder realmente entregar o melhor dela, só que ela está fazendo aquilo para uma pessoa no qual o cordão que ela construiu e a tela que ela pintou foi de dor, foi de sofrimento, foi de decepção, foi de raiva, então foi de traição. Então não importa o que a pessoa está emitindo naquele momento, pode ser 100% verdadeiro o que ela estava transmitindo. A maneira como eu vou captar aquilo é definida pela qualidade do meu cordão com ela. Entende? Então eu vou olhar e falar assim, essa pessoa eu não quero nem ver, ela é falsa. Eu não gosto dela. Acabou. E aí a pessoa, não, mas olha lá, olha que pessoa boa, olha como ela é adorável. E todas as pessoas que estão ao redor estão vendo uma pessoa adorável. E realmente ela é uma pessoa adorável. Mas o registro que eu tenho de cordão com ela, a qualidade é péssima. Então, para eu reconstruir, repintar este cordão, que é a grande questão. Tá? E aí são oportunidades. Nós precisamos entrar na questão do quê? Do perdoar. Então, eu perdoar o outro é eu mudar a qualidade do meu cordão com outra pessoa. Explica melhor o que é perdoar. Então, existe até um acróstico falando de perdoar, né? Mas eu não vou entrar nele agora. O perdoar, e por que eu não vou entrar nele agora? Porque eu não lembro todas as palavras, tá? Tá. A gente traz... Eu te perdoo de você não lembrar as palavras do acróstico do perdoar. Então, tá bom. Mas o perdão, a base do perdão para mim é o ato de eu olhar para outra pessoa e eu me colocar exatamente na posição dela. E o que é isso? A gente já ouviu muito as pessoas falando assim, se coloca no lugar do outro. A empatia, a tal da empatia. A tal da empatia, muito legal. Só que eu me colocar no lugar do outro sem o que eu vou falar agora, não é perdão. Por quê? Porque as pessoas, como que elas fazem? Eu me coloco no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar do outro, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo, eu não agiria desse jeito, eu não pensaria isso, eu não pensaria aquilo. Não é? Por quê? Porque eu estou me colocando no lugar do outro com tudo que eu sou. Com as experiências que eu tenho, com a história que eu trago, com os cordões que eu criei, com as pinturas que eu desenvolvi, os relacionamentos, enfim. Então, eu tenho uma bagagem que me faz não me colocar no lugar do outro. Então, qual é o exercício de perdoar? É você entrar exatamente no lugar do outro. E como que é isso para mim hoje? Eu vou lá e eu me coloco na posição da pessoa. Eu não sou o Matheus. Eu sou a Vivian Sueira. Então, tá bom. Eu não tenho esse corpo. Eu estou no corpo da Vivian Sueira. Eu tenho a idade da Vivian Sueira, eu tenho os filhos da Vivian Sueira, eu tenho a história da Vivian Sueira, eu tenho os traumas dela, eu tenho as dores dela, eu tenho a história dela, eu vivo exatamente o que ela viveu. Qual é o resultado da minha ação neste momento? Nada mais, nada menos do que exatamente o que ela fez. Por quê? Porque ela não pode fazer nada diferente do que ela fez, porque ela é o resultado da história dela. Logo, eu me colocando no lugar dela, eu faria a mesma coisa. Então, se eu faria a mesma coisa, o que eu tenho que entender? A culpa não é dela. Entende? É a história que ela carrega. A questão é agora eu entender se eu quero, se eu estou disposto a continuar este relacionamento. Entende? Porque existe uma diferença muito grande entre eu perdoar e eu conviver. Percebe? Às vezes as pessoas falam assim, perdoa, e o perdão é tipo, convive com ela. Não, eu posso perdoá-la, mas entender que o comportamento, a história, o quadro, as tintas, a qualidade de tinta que ela usa e pincel, não é compatível com o que eu quero viver. E tá tudo bem, entende? Porque o perdoar é o ato de eu olhar para a pessoa e não sentir raiva, dor,
peso, né? Não achar que ela é isso ou ela aquilo, é tirar o julgamento, é tirar a penalização, é tirar a condenação, é sair do processo de crítica. Se eu estou criticando o outro, eu entro dentro do ciclo da crítica, que é justamente esse. Eu critico primeiro a pessoa, depois eu vou lá, eu julgo a pessoa, aí eu condeno ela. E aí, no momento que eu condenei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, então, penalizar. E qual que é a pena? Você está, não falo com você. Então, existe todo um processo. E então o perdão é justamente sair do processo de crítica. É olhar para o outro e falar assim, pô, eu faria a mesma coisa se estivesse nas mesmas condições que ela. Mas não significa que eu vou trazer isto para a minha vida. Eu posso viver uma vida completamente diferente, está tudo bem. Mas eu não preciso carregar a dor da outra pessoa. Eu não preciso sempre lembrar dela, né? Existe uma memória minha que diz o seguinte, não importa o quanto a pessoa esteja distante de você, fisicamente, o que determina se ela realmente está próximo de você ou não é a quantidade de vezes que você lembra dela. Seja em uma coisa boa ou seja em uma coisa ruim. Então, pode ser que eu não veja a pessoa há 50 anos. Mas se todos os dias eu acho que ela ferrou a minha vida, esta pessoa está presente, muito mais presente na minha vida do que a minha esposa, do que meu marido, do que meu filho, do que meus amigos. Entende? Acaba trazendo um monte de gente para perto e gente que, teoricamente, você não quer a companhia, né? Exato. Então, o ato de perdoar é o quê? É você justamente cortar esses cordões. Fala, pô, deixa a pessoa viver a vida dela. Ah, pessoa, mas ela foi uma safada comigo. Foi, tá tudo bem. E ela já foi, acabou. Ah, mas você tá falando isso porque não foi com você. Não, gente, eu já passei por muitas coisas. Muitas. Eu já tive relacionamentos profissionais e amorosos que me geraram prejuízos de milhões. E aí, pra você ter uma ideia, eu tive um relacionamento que me gerou um prejuízo que eu tenho dívida até hoje. E já faz mais de 20 anos. Caraca, Matheus. Entende? E aí, quando eu olho para essa pessoa, as pessoas falam assim, nossa, mas você deveria matar. Você... Cara, não. Eu escolhi viver aquilo. Eu aceitei viver aquilo. Ah, mas a pessoa te ferrou. Tudo bem. O que eu tenho que fazer agora? O que eu fiz? Me afastei. Entende? Só que hoje eu tenho esta tranquilidade, eu falo de amor, assim, de coração aberto. Hoje. Só que eu não vivi. Eu vivi 10 anos da minha vida aprisionado a isso. E tudo que eu ia viver, eu falava, minha vida está assim por causa daquela pessoa. Aquela pessoa me ferrou. Se eu não tivesse feito isso, se aquela pessoa não tivesse feito aquilo, se aquela pessoa tivesse feito diferente, se ela não tivesse me roubado, se ela não tivesse tirado meu nome, se ela não tivesse não sei o que, até o momento em que caiu a coisa. Até que um dos mestres olhou para mim e falou assim, ó, presta atenção. Todo mundo, não existe certo e errado no planeta. Existe equilíbrio e desequilíbrio. O desequilíbrio ele é permitido. Só que existe uma lei dentro disso que diz, se você desequilibrou, todo desequilíbrio só pode ser equilibrado pelo seu desequilibrador. Quem desequilibrou a sua vida? E aí eu, na raiva, ainda alimentando todo aquele sentimento, foi ele! Então só ele pode resolver a sua vida. Então faz o seguinte, liga para ele e vê se ele tem um tempinho para poder resolver a sua vida. Aí eu falei, não, mas eu não quero falar com ele. Não, então, mas nem adianta você ligar para ele, você não entendeu? Ele tem a vida dele. Você acha que ele vai parar a vida dele para poder olhar para a sua vida e consertar a sua vida? Não, as pessoas estão ocupadas com as vidas delas. Então faz o seguinte, tira a culpa dele, né? Perdoa. Traz para você a autorresponsa e fala assim, pô, eu sou responsável por isso. Eu fui safado. Por quê? Porque eu desejei uma série de coisas. O que estava por trás dos meus quereres? Porque existe uma coisa que eu chamo que é assim, que é o que você deseja não é o que você quer, o que você quer não é o que você deseja. Então, o que você quer é isso daqui, eu quero tomar um chá. Isso é um querer, ok? O desejo é o que o chá vai me proporcionar. Então, eu quero tomar o chá porque ele vai me proporcionar, sei lá, frescor, amor,
ele vai me lembrar de alguma coisa que eu vivi no meu passado e que vai me trazer uma sensação de conforto. Então, são os registros que são as histórias. Se eu abandono o meu saco de história lá atrás, eu consigo pegar um chá e olhar e buscar um registro desse? Não consigo. Então, eu não posso esquecer da minha história. Eu tenho que olhar para a minha história e falar assim, puta, um chá, eu quero um chá. Por que que eu quero um chá? É a busca do desejo. Em qual é o desejo que eu quero que o chá pode me proporcionar? Pô, eu não tenho chá. E agora? Nossa, e agora eu não tenho chá? O que que eu vou fazer? Oh, caramba, eu preciso de um chá. Eu fico desesperado, eu preciso de um chá. Calma. Qual é o desejo por trás do chá? Pô, é frescor. Tem água gelada. Olha, a água gelada também me traz frescor. Entende? Não, eu quero me sentir confortável. Pô, liga para alguém. Conversa com alguém. Se sinta melhor. Ouça uma música. Medite. Entende? É buscar outras alternativas de acordo com o reconhecimento do seu desejo. O que você deseja com aquele querer? Compreende isso? Sim, porque se você fica preso nesse querer, a satisfação, a sensação, né? O sentimento, o pensamento, você poderia encontrar em algo diferente, só que você fica tão preso naquele querer, né? E eu acho que isso é uma questão que faz com que, às vezes, as pessoas fiquem em relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Porque ela ancora na questão do querer a pessoa, né? Querer aquela pessoa. E quando ela compreende o que aquela pessoa significa para ela, né? É segurança, é uma casa, um teto, aí você consegue deslocar isso, né? Esse do querer para o desejo, e aí você amplia muito as possibilidades de solução, né? Eu até eu vou resgatar um exemplo de uma última conversa que a gente teve no workshop de expansão da consciência, que é da escolha da profissão. Aquilo foi muito legal para mim, porque ele tem exatamente essa profundidade do que a gente está falando agora, que assim, resumindo para todo mundo, é o seguinte: o que você quer ser quando crescer? Todo mundo ouviu essa pergunta quando era criança, quando era adolescente lá, tinha que escolher carreira ou o que vai fazer e tal. E aí tem algumas profissões que a maioria das crianças vai responder, né? Hoje a maioria vai responder gamer, mas tudo bem, vamos pular essa parte, vamos mais para a nossa geração, eu vou falar assim, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser juiz, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, né? E aí, essas são poucas profissões, né, que acabam ficando no imaginário das crianças e tal, na hora de escolher a profissão. E a conversa que a gente teve exatamente no workshop foi que, quando a gente resgata e vai responder essa pergunta, lembrar de como a gente respondia essa pergunta lá atrás, né? E comparar com o que a gente está fazendo hoje, a gente tem um excelente indicador aí se no caminho da escolha da profissão e do que você gosta, se você fez uma escolha que está dentro da sua essência, né? Vou dar o meu exemplo. Quando eu era perguntada, eu queria ser juíza, né? Então, aí eu fui, fiz a faculdade de Direito, e aí, durante a faculdade, esvaziou um pouco essa figura da juíza, né? E aí eu fui construindo a minha carreira, trabalhei em indústria e tal, hoje trabalho na área da saúde, e hoje eu entendo o que era o desejo que tinha por trás, só depois do workshop, tá, Matheus? Não foi uma coisa que fez o link antes.
que é a questão da solução de conflito e dar voz para os dois lados. Isso é uma coisa que eu vejo que me dá muito prazer hoje, porque se a gente for pensar, né, numa ação judicial, a gente tem uma parte e a outra parte, né? E essas duas partes, elas têm exatamente as mesmas oportunidades de falar no processo, né? Aí falar, ah, não, mas a justiça é ruim, a justiça não sei o que e tal. Ela pode ser executada de uma maneira inadequada, mas o modelo, a justiça é a justiça, né? A lei é a lei. E isso daí, quando você dá essa oportunidade, você fica na posição, porque o que é o juiz, né? O juiz é aquele que segura o fiel da balança ali e que vai ponderar os dois lados e olhar para o contexto e tal. E que no final das contas é o que eu faço na minha profissão. Então foi muito legal fazer essa reflexão. Acho que tem esse sentido do querer e do desejo, né? Ele está muito nessa profundidade do que a gente vê por trás dos ícones que a gente tem, por trás das cores que a gente enxerga, né? De como a gente processa todas essas informações na nossa vida. E se a gente não é curioso em relação a isso, a gente fica no raso, fica no querer, né? E acaba perdendo a oportunidade tanto de sentir plenitude, né? Porque você não consegue reconhecer que aquele desejo está satisfeito muitas vezes, né? Nossa, tem uma pessoa querendo entrar na nossa conversa. Mexerida, né, gente? Não é? Mexerida. Não vai rolar um chá para ela, não. Dá Não, não, licença. não. E aí acaba perdendo a oportunidade, né, de vivenciar as experiências mais cotidianas com plenitude do que poderia, porque está atrás de um querer que aquilo vira uma obsessão, né? Vira uma utopia na mente dela. Né? É um Uhum. processo, porque ela fica tanto imaginando aquilo, e eu penso que, assim, imagina que existem pessoas, pais de família, que pensam em conquistar a casa dos sonhos. Né? E aí a pessoa batalha a vida inteira para ter uma casa. Eu sei que hoje não é a realidade de muitas pessoas isso, mas ainda existem pessoas que vivem essa realidade, né? Uhum. Eu preciso da minha casa, é a casa própria, sonho da casa própria, isso, aquilo, outro, enfim, tal. E aí a pessoa ela batalha 45 anos para conseguir a casa. Quando ela consegue a casa, ela olha para a história dela, ela utilizou todo o tempo dela para poder conquistar a casa. Só que ela não deu atenção para a esposa, ela não deu atenção para os filhos, ela não deu atenção para o marido, né? Uhum. E aí o que acontece? Chega no final, ela conquistou a casa, mas ela não tem ninguém para colocar dentro daquela casa. Uhum. Entende? Então, qual é a razão de você ir em busca de um bem se você não pode ter uma experiência extraordinária naquele bem? Sim. Entende? E eu não estou aqui, em hipótese alguma, dizendo para você que está aí ouvindo, que você não tem que ir em busca de bens materiais, tá? Muito pelo contrário, tem que ir sim, a vida é feita disso, nós vivemos na matéria, nós precisamos de casa, de carro, de viagens, de aviões, de helicópteros, enfim, né? De barcos, navios, precisamos disso, somos movidos à matéria, então nós precisamos disso. Mas a questão é, o que está motivando você a conquistar isso? O para quê, né? O para quê? O quanto de esforço que você está colocando nisso e o quanto que você está sacrificando do outro lado para que você tenha isso. Será que vale? Será que, de repente, não dá para dar uma equilibrada? Entende? E entender que você pode mudar um comportamento aqui, outro ali, e que não é o bem. Eu já tive muito isso, de achar que quando eu tivesse uma determinada coisa, minha vida ia mudar, sabe? Até que eu fui lá e Meus eu filhos, e conseguia. Minha vida não mudava. Aí eu ia, não, isso daqui vai transformar. Agora eu vou conseguir. Consegui.
Não mudava. Nada. Nada. E nada. Caraca, velho. Então, para que eu estou vivendo tudo isso, né? Porque a resposta não está na matéria, a resposta não está na conquista que você está, não está no que você quer, está naquilo que você deseja. Né? E o desejo, ele é tudo para nós. E é justamente, olha que louco, né? O que você quer está na sua mente, é o que brilha aos seus olhos, e o que você deseja está no seu coração. E é aquilo que realmente lhe agrada. É aquilo que você olha e você fala assim, pô, eu estou confortável estar nesse ambiente com estas cores, porque isso remete ao meu emocional. Então, é tomar muito cuidado com o que brilha aos seus olhos, porque isso está relacionado ao querer, ao querer está relacionado à sua mente, né? Ou ao desejo, que é realmente a cor que você está buscando. Isso eu acho que conecta muito o porquê que muitas pessoas têm o bem material, mas ao mesmo mostram um vazio, uma depressão, até desenvolvem problemas de saúde relacionados a esse vazio, e na outra ponta, no outro extremo, vamos dizer assim, tem pessoas que não têm bens materiais, assim, no que a gente falaria que é um padrão, aí já vamos entrar em padrão, que eu acho que é bem legal, mas que vive pleno, vive satisfeito, feliz e tal, e consegue, eu acho que está por trás dessa diferença de visão de mundo, né? O quanto ela consegue aproveitar as experiências e ter experiências prazerosas, né? E aí, Matheus, vamos entrar na questão do padrão, né? Tá na moda usar laranja, tá na moda usar tal cor, né? E aí fica naquele inconsciente coletivo que se eu não usar laranja, eu não estou bonito. Se eu não comprar um carro azul royal que é eu não tá bom, meu carro não é bom e tal, que são esses padrões que são gerados, né? E que vamos dentro ainda da questão das cores, né? Para a gente não abrir demais, para a gente poder focar nisso, mas o quanto os padrões, né? O quanto eles desconectam a gente da expansão da consciência. Tá, vamos lá. É interessante você falar disso e pegar essa questão do padrão, porque padrão tem tudo a ver com cor. Mas antes disso, eu quero colocar aqui trabalhar um pouco a referência que foi dada sobre a questão do tipo da pessoa que ela tem dinheiro e ela está vazia, e a pessoa que não tem, né? Porque a gente colocou aí o exemplo de um extremo da coisa. De extremos. Hoje eu vejo muitas pessoas que têm dinheiro, que têm condição e têm uma vida maravilhosa e têm experiências incríveis e vive aquilo intensamente. E como tem pessoas que têm dinheiro e que vivem experiências uma droga. Né? Por quê? Porque a experiência ela não está ditada pela quantidade de dinheiro que ela tem, está ditada como ela utiliza ela dentro dessa experiência. Né? E a mesma coisa, existem pessoas que não têm dinheiro, que vivem uma vida e vivem experiências extraordinárias, e existem pessoas que não têm dinheiro e que não vivem uma vida nada extraordinário. Tá? E lembrando que o extraordinário eu estou colocando aqui no sentido de não, nossa, o extraordinário com o dinheiro, tá? Mas o extraordinário de uma experiência que levou a pessoa a ter uma sensação muito boa, entende? Porque a pessoa ela não precisa ter dinheiro para isso, ela precisa ter relacionamentos para isso, ela precisa ter experiências, né? Obviamente que o dinheiro, ele me abre a mais possibilidades de novas experiências e que podem ser cada vez mais extraordinárias, ok? Então, só para não ficar essa coisa de que a pessoa que tem dinheiro não pode viver coisas maravilhosas e boas e prazer, muito pelo contrário. Tá? Nós podemos viver e vivemos isso naturalmente. A questão é, quanto mais dinheiro você tem, mais qualidade você tem que colocar nisso. Entende? Então, não adianta você querer só levantar a sua riqueza e você não ter tempo de qualidade.
Que é a abundância, né? Que é a prosperidade em si, não é o saldo, não é o como você gira, você consegue usar isso para o prazer, né? Porque prosperidade, ele é o que você tem, né? É o que você não o que você tem externo, mas é o que você é. Você é a prosperidade, então a sua prosperidade é a combinação que você tem dos seus corpos, das suas decisões, das suas habilidades, dos seus comportamentos, que, uma vez aplicadas, elas vão gerar uma riqueza para você. Então, você pode utilizar toda a sua prosperidade e não ter riqueza. Então, tem pessoas que são super prósperas, mas só que elas não conseguem juntar dinheiro. Aí você fala assim, nossa, a pessoa ela tem... Você olha para ela, você vê que ela tem uma energia de prosperidade, mas ela não consegue juntar aquilo. Mas, enfim, não vamos entrar nisso agora, porque o tema hoje aqui é outro. Hoje, né? Nós podemos entrar no outro dia falando disso. Então, quando a gente entra, voltando à questão do padrão. Padrão tem tudo a ver com cor. Por quê? Porque são padrões emocionais. E a emoção, o padrão, ele vem de uma emoção. Então, quando a moda define, né? O laranja é o momento, todo mundo tem que usar laranja, né? Está determinando um padrão emocional na mente das pessoas. E, sem querer entrar, né? Mas já entrando na questão da moda, enfim, a moda é muito ditada pelo comércio, gente. É muito ditado pela economia, entende? Então, quando fala assim, laranja é o momento. Com certeza, toda a indústria de moda já fechou uma parceria imensa com a rede de tecido, com a indústria alimentar. Nossa, você está no autódromo? Uau! Então, por quê? Porque uma vez que você dita ali uma cor laranja, isso vai gerar na pessoa o quê? Uma vontade muito mais de comer. Entende? Então, uma coisa está movimentada na outra. Nós somos manipulados o tempo inteiro. E se nós não prestarmos atenção nisso, toda a nossa prosperidade, toda a nossa energia, todo o nosso poder de dádiva, que é o nosso poder sagrado, que é o nosso poder divino, ele vai ser direcionado pela sociedade, que é o que eu chamo de inconsciente coletivo. Então, quando a pessoa entra nesses padrões que a sociedade está colocando, ela está entrando numa teia. E essa teia é muito perigosa. Entende? Por quê? Porque vai ditar o modo como você vai pintar o seu quadro. Então, na hora que você fala assim, eu vou seguir a moda, é a mesma história, é o mesmo exemplo que a gente estava utilizando anteriormente, do relacionamento. Eu vou pegar o pincel e eu vou pegar a tinta e vou entregar para a moda. Eu vou entregar para a tendência. Entende? A tendência agora é essa, então também tem que ter isso. Então, eu estou entregando para eles, eu estou deixando que eles determinem na minha vida qual é o meu padrão emocional. Então, eu não tenho que viver a modinha. Não tenho que viver o que o outro está dizendo. A modinha agora é laranja. Legal, mas o que eu estou sentindo aqui? Quem sou eu? Enquanto nós estivermos olhando muito para o externo, nossos olhos não conseguem olhar para o interno. Então, a questão é eu me reconhecer, eu me ver. Todo esse mundo de espiritualidade, de consciência, ele me fascina. Por quê? Porque ele faz com que eu olhe para mim. Entende? Não é a coisa, eu não busco a coisa só simplesmente por curiosidade. É muito legal saber que eu tenho não sei quantos corpos, existem não sei quantas dimensões, multiversos, versos, triversos, isso, aquilo. Tá, mas para que serve tudo isso? Entende? Serve para que eu olhe e identifique pontos em que eu possa olhar para dentro de mim. Isso sou eu. Porque quando eu falo de universo, de multiversos, né, de seres de outras dimensões, cara, o que eu estou falando? Estou falando do meu universo interno. Sou eu estou falando das minhas células, eu estou falando do meu átomo, eu estou falando do núcleo, eu estou falando, sabe? Tipo, eu estou indo para dentro de mim. Então, eu estou me conhecendo cada vez mais. Isso que me fascina. E eu vejo muitas pessoas falando sobre espiritualidade em um contexto fora. Né? E muitas falando que, por que eu tenho que buscar coisas sobre espiritualidade se eu não vou mudar nada na minha vida? Cara, vai mudar muita coisa na sua vida. Né?
desde que você busque uma espiritualidade sem rótulos. E qual que é a espiritualidade sem rótulos? É aquela espiritualidade que você olha para dentro de você e você fala assim, pô, eu consigo me expressar, eu consigo viver quem eu sou, eu consigo ter uma experiência melhor com meu filho, eu consigo ter uma experiência melhor com a minha esposa, com meu marido, com os meus amigos, no meu trabalho, com o meu cliente, com o meu colega de trabalho. Eu consigo me mostrar melhor. Porque uma das coisas que a gente traz muito dentro de nós eu não tenho que me melhorar. Lembre-se disso, gente. Você não tem que se melhorar. Você primeiro tem que olhar para você e entender assim, quem sou eu? Legal, eu sou eu. Então, a partir de mim, Tá adiantando, a minha... você está adiantando matéria, mas essa reflexão é muito... Eu vou deixar você falar, tá? Não vou te tesourar. Mas você não tem que se melhorar, isso daí ele merece um chá, não, vários chás, porque isso é uma quebra de paradigma brutal na sociedade, né? Então vai, continua. Te cortei, mas vai. Tá no ritmo? Tá no ritmo? Vai. Então tá bom. E olha só, gente, nós estamos falando isso daqui e nada foi combinado, tá? Mentira, nós combinamos o começo e o quanto tempo que nós íamos ficar aqui. O que nós iríamos falar... A gente não combinou. Não combinamos. Ela tem as perguntas que ela tem ali e eu vou falando e aí uma coisa vai acabando coincidindo com outra, né? Então, essa coisa de que você se melhorar, a gente ouve muito isso, né? As pessoas falando, você tem que se melhorar, você tem que se tornar um ser melhor a cada dia. Existe até alguns movimentos dizendo, se melhore 1% todos os dias para que você se torne um ser melhor. E aí, a questão é o seguinte, qual que é a minha visão em relação a isso? De eu ter que olhar para mim e me melhorar. Primeiro, inconscientemente, que é um dos pontos que eu busco muito dentro da expansão da consciência, é entender o que aquela mensagem está querendo me dizer inconscientemente, de uma maneira que eu não consigo perceber neste momento, mas que vai me afetar de alguma maneira, ok? Então, quando eu falo, eu tenho que me melhorar a cada dia, eu estou dizendo que eu sou um ser ruim. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que melhorar o quê, gente? O que não está bom. Então, a primeira coisa se eu paro para pensar que eu tenho que me melhorar, eu estou dizendo, eu não estou bom. Mas eu não estou bom para quê? Entende? Porque o para quê é a experiência que eu estou, pô. Então, não, mas é que você tem que se tornar um filho melhor. Cara, mas eu sou um filho ruim, é isso? Não, eu tenho que me tornar um pai melhor. Não, eu tenho que me tornar um marido, um profissional. Mas Matheus, principalmente na área profissional, né? É muito louco isso. Então quer dizer que eu não tenho que me melhorar como profissional. Eu não tenho que buscar um estudo melhor. Não, você não tem que se melhorar como um profissional. Você tem que melhorar as suas habilidades para que você manifeste o seu profissional. São coisas diferentes. Eu tenho que melhorar a minha ferramenta. Entende? Eu vou lá e eu vou estudar para quê? Não para que eu melhore quem eu sou, para que eu tenha mais ferramentas, mais recursos, para que eu pegue tudo que eu sou e eu consiga manifestar isso de uma maneira mais fluídica com as pessoas, de um modo que eu gere resultados melhores. Mas a melhora não é comigo, entende? Não sou eu que tenho que melhorar. Eu melhoro a minha experiência, eu melhoro os meus recursos, eu melhoro a minha sabedoria, eu melhoro a minha inteligência, mas eu não me melhoro como um ser, entende? Porque eu sou o que eu sou. Claro que nós estamos numa premissa de que eu sou consciência, ok? A pessoa que acredita que ela não é um ser consciente, que ela não vive esta consciência, que para alguns eles vão colocar isso como um ser espiritual, né? Eu sou um ser espiritual. Para mim, espiritualidade é apenas uma fração ou um modo de explicar o que é realmente a consciência pura. Okay? Então, eu como um ser consciência, eu como frequência consciencial, utilizo a espiritualidade, que é a energia, é o veículo que me possibilita trazer esse recurso consciencial para a minha matéria. Entende? Então, a espiritualidade é só o fluido. A ponte. Entende? Se a gente pensar num isqueiro, vamos pensar o seguinte, eu preciso do fogo. O fogo é a consciência. O isqueiro é o meu corpo.
O gás que está dentro dele é a espiritualidade. Então, para que eu manifeste a minha consciência, eu preciso da minha matéria e eu preciso da minha espiritualidade. Para que, então, ela surja. A maneira como vai surgir esse fogo depende do quê? Da qualidade do gás, da qualidade da espiritualidade, da qualidade da matéria. Não é? E o tempo que ela vai durar também depende de como isso vai ser utilizado. Então, a questão é, quando eu olho para mim, eu me entendo assim, pô, eu sou quem eu sou. Eu preciso melhorar o quê? O meu relacionamento comigo. Então, eu preciso eliminar as minhas crenças, os meus padrões. Eliminar não, né? Porque a gente não elimina isso, a gente cria novos, a gente cria padrões melhores, a gente cria crenças melhores, a gente cria paradigmas melhores, para que a gente possa, então, ter experiências melhores. Então, a minha vida passa a não ser mais eu tenho que ser um ser melhor, eu tenho que apenas viver uma experiência melhor a cada dia. Por quê? Porque eu não quero viver sempre a mesma coisa. Porque é um porre viver sempre a mesma coisa, não é? Você já ouviu aquilo lá? Entrando nesse assunto, mas sem aprofundar nele, você já ouviu uma pessoa falando assim para outra, assim, nossa, você não é mais a mesma pessoa que eu... Já ouvi muito. Já falei também, mas já ouvi. Eu não lembro se eu já falei isso, porque faz muito tempo que eu já não penso nisso. Mas alguma vez na minha vida eu já devo ter falado. Mas é muito louco isso, né? A gente falar, você não é mais a mesma pessoa quando eu te conheci. Obviamente não, pô! Nossa, elas já trocaram todas. Já não tem como ser a mesma pessoa. Todas as células dela já mudaram. O corpo inteiro dela já não é mais o mesmo. 90 dias depois, de acordo com a ciência, nós não temos mais o mesmo corpo. Vocês já pararam para pensar nisso? É muito louco isso, gente. Não é mais o mesmo, porque ele já mudou, já se renovou. Pô, a pessoa tem que ter o mesmo comportamento, pô, a vida inteira. Não dá. Não dá, não tem graça nenhuma, é uma estagnação, né? Se você não precisa fazer nada de diferente, já chegou a hora de partir, né? Tchau, beijo, tchau. Porque se era para você ficar conservado, congelado ali, então não tá chegou, na vida, né? não está no progresso, né? Não está no fluxo. Não está no fluxo. É essa. O entendimento, aí onde que eu entro, que eu gosto de atentar, Vivian, é justamente nesses detalhes, sabe? É uma nuance de entendimento. Porque quando nós falamos, né? A pessoa não é mais a mesma desde o começo, desde quando eu a conheci, eu não estou falando da consciência dela que não é mais a mesma. Eu estou dizendo que as habilidades, os comportamentos, a maneira como ela pensa, os padrões, as crenças, os paradigmas, a filosofia de vida dela já mudou. Então, a experiência que ela está proporcionando é outra. Mas ela em si, ela é um ser pleno. Nós, como seres conscienciais e humanos, nós vivemos a liberdade, a felicidade e a plenitude como um estado natural. Nós somos isso. Mas eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu estou em busca da minha felicidade. Você não tem que estar em busca da sua felicidade, assim como você não tem que se melhorar. Você simplesmente vive a sua felicidade. Você é um ser feliz. E é feliz com o quê? Com o que você tem agora, com o que você é agora. Porque se você não se manifestar, se você não se reconhecer agora, essa felicidade não vai surgir. Porque a felicidade não está no externo, não está nesta conquista, não está nesse computador, não está no carro ou na casa. Não está nisso. Entende? A conquista está justamente, a felicidade está justamente no modo como eu crio as experiências. E que experiência que eu estou criando? Primeiro para mim. Porque o ser mais importante do universo sou eu. Para mim. Para você é você. E aí, a partir disso, eu vou ter uma experiência com uma outra pessoa. Que experiência que eu quero criar com ela? E é isso, é a melhora desta experiência. Como que eu posso me mostrar melhor para esta pessoa? Como que eu posso compartilhar um conhecimento melhor? Como que eu posso ter uma vida, um diálogo, um toque, né? Como nós conseguimos compartilhar esta vida, este ambiente, entende? Porque não é um ambiente, eu posso estar numa casa linda, maravilhosa. Se eu tiver com o meu coração dolorido, se eu tiver com os meus pensamentos conturbados,
cara, o ambiente não vai me auxiliar naquela hora, entende? Então, eu tenho um influenciador externo, que é o que eu chamo? Sim, nós temos. Mas isso leva num período longo, num período médio e longo, entende? Então, se eu tenho lá todo dia, eu estou olhando, e tem aquele pedaço na parede ali quebrado, tem o teto zoado, o sofá está rasgado, a cama está furada, o lençol rasgado, manchado, né? Minha roupa de dormir está manchada. O tempo todo eu estou olhando para isto, ao médio e longo prazo, eu estou impregnando um teor de importância dentro de mim. Então, eu estou dizendo que isto é importante. Então, logo, a minha mente, os meus corpos entendem que aquilo é importante. Então, eles sempre vão trazer o quê? Coisa rasgada, coisa pobre, coisa quebrada, entende? Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, ao médio e longo prazo, isso tem influência. Mas no meu momento aqui, na hora que eu estou vivendo, cara, desculpa, o ambiente, eu posso estar em qualquer ambiente. Se eu estou quebrado interno, nossa, eu não consigo, o ambiente não vai me ajudar. Entende? Então, é muito uma coisa de buscar o interior, é de entender, pô, como que eu vivo isso? Ah, Matheus, então quer dizer que eu não posso ter uma música, eu não posso fazer uma reflexão, eu não posso fazer um yoga ou fazer uma fluid, eu não posso fazer nada disso para melhorar? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Entende? Mas isso não é o ponto principal, isso é uma ferramenta complementar. Sim. Tá? O pai de uma amiga falou uma vez, que eu achei tão legal a frase dele, falou, olha, ela estava decidindo se ela ia continuar no Brasil, se ia morar em São Paulo, ia morar no ABC, ia mudar para fora do Brasil. E aí o pai, vendo aquela agonia dela, né? E nessa decisão, ele falou, ó, eu só vou dizer uma coisa para você, para onde você for, você vai com você. Então, é bem isso, né? Então, o que a gente carrega, e vou voltar um pouquinho para essa questão que você colocou da nossa história, né? De como a gente coloca assim, tem muitos conselhos quando a gente fala da nossa história, do que a gente viveu e tal. Sempre tem alguém que vai dar um conselho diferente, mas eu acho super importante a gente fixar isso, de que você não tem como rasgar um pedaço da sua história, amassar e jogar fora, porque ela está impregnada em você, né? Então, se você não arrumar meios de olhar para essa história de uma maneira diferente, né? Acalmar o seu sentimento, o seu pensamento em relação a essa história, não adianta, aquele pedacinho vai ficar aparecendo, muitas vezes até no formato de uma doença, por exemplo, né? E aquele vai se transformar em alguma coisa dentro do seu corpo que, com certeza, você não quer viver. Mas é um exercício, né, Matheus? Assim, o que para mim hoje é muito forte é que a expansão da consciência é um exercício constante, porque você tem que ser diligente, porque é muito fácil entrar no automático, né? É muito fácil. Vamos voltar lá para o exemplo do comecinho. Na hora que você vai escolher a sua roupa, escolher a que está mais fácil de pegar, ao invés de escolher uma roupa que de fato está conectada com o que você está sentindo, o que te representa naquele dia, né? E aí é a hora que você se sente desconectado com você mesmo. Acho que começa nesse momento. Mas e aí, né? A gente falou exemplos cotidianos. Pegar roupa, todo mundo aqui pega roupa de manhã para usar, né? E aí, quando você, desde essa hora, não age, né, com consciência, com o que me representa hoje, né? Qual é o sentimento, como eu quero aparecer para o mundo hoje, isso já de largada você tem essa perda, posso dizer, dessa conexão com algo que é tão maravilhoso, que é a consciência. Sim.
Veio um monte de coisa agora na minha mente que você... Vamos lá. A primeira coisa, a gente entender assim, que na hora que eu não me respeito, né, e o desrespeito acontece no momento que você vai pegar a primeira roupa mais fácil e não a roupa realmente que você quer, né? Então, aí já está o primeiro ponto de desrespeito. Então, este ato repetitivo de desrespeito a quem você é, ao seu sentimento, aos seus pensamentos, aquilo que você realmente deseja, vai fazendo com que você se afaste de você. E aí você vai querendo o quê? Comportamentos, hábitos e um ambiente, relacionamentos e experiências sofridas, tóxicas. Então, o resultado que nós estamos vendo aqui, que é o nosso dia a dia, ele é apenas um reflexo do respeito ou o desrespeito que eu tenho comigo, para comigo, ao longo da minha vida. Então, se eu estou num relacionamento tóxico, o quanto eu estou me desrespeitando? É coisa simples, como o ato de ir lá e pegar a roupa que é mais fácil, e não realmente a roupa que você quer. Ou no ato de você ir num restaurante, você tem que ficar olhando para o lado do valor e não da comida que você realmente está com vontade de comer, né? Então, claro que tudo isso tem a ver com condições financeiras, assim, com um manifesto ao longo... o manifesto da prosperidade da pessoa que está gerando riqueza ou não para ela, né? Mas o ato de você... Vamos para uma coisa mais simples, de você ir no restaurante e, de repente, você vai no restaurante mais barato, mas porque porque ele é mais barato, e não porque ele realmente te traz a comida que você quer. Ou você entra no restaurante e fala assim, já teve isso, né? De você entrar no restaurante, olhar e falar assim, nossa, eu não quero nada disso. E aí você ir para outro e olhar e falar assim, nossa, eu não quero isso. Aí eu, não quero isso. O que é esse momento? É o ato de respeito ao seu emocional. Quem define aquilo que nós vamos comer é o nosso corpo emocional. É a nossa emoção que define isso. Então, na hora que eu olho e eu falo, pô, eu quero comer isso daqui, e o meu emocional falou, eu quero isso, cara, ele está dizendo, eu necessito disso daqui. O meu corpo está se comunicando emocionalmente comigo e está dizendo, pô, eu preciso desse nutriente, eu preciso dessas propriedades deste alimento para me alimentar. Entende? E o nosso corpo ele vai se renovando, né? As células vão se renovando, tudo se renova, o sangue se renova. E esta renovação é uma reimpressão dos nossos códigos mentais, emocionais, energéticos e comportamentais. Então, na hora que o meu corpo renovou, 90 dias depois eu sou um outro ser. Legal. Que novo ser é este? Fisicamente, eu sou um novo ser. Que está impregnado, que está impresso um código de acordo com a minha história, de acordo com as minhas qualidades, de acordo com as minhas não qualidades, de acordo com a maneira como eu utilizo o meu tempo. Então, como que você utiliza seu tempo? Como que você está se tratando? Então, você está se respeitando ou não? Não, você não está se respeitando. Então, esse é um ponto a se observar para, então, definir. Pô, a cor, né? Voltando lá no começo e trazendo a pergunta. A cor, ela tem uma influência sobre nós? Sim, ela tem uma influência sobre nós. Só que o nosso emocional tem muito mais influência no mundo do que a cor sobre nós. Entende? Porque ele define o que nós vamos comer, ele define como nós vamos agir, ele define como nós vamos lidar com outra pessoa, ele define qual é o tipo, como que eu vou colocar o quadro. Então, percebe, o emocional, ele está definindo o tempo todo os tipos de cores que eu vou ter no meu dia a dia, a experiência que eu tenho, quais os padrões que eu estou seguindo. Então, existem pessoas que sempre usam a mesma tonalidade de roupa, né? Por quê? Naquela frequência de cor. Ela está sempre naquela frequência emocional. Então, é importante a gente entender qual é a relação das cores no nosso dia a dia, para que a gente possa entender e observar. Pô, como que eu estou emocionalmente? Como que eu quero emitir essa energia? Como que eu quero frequenciar isso? É bom? É ruim? Não é? Porque você ficar só na mesma cor de roupa é você definir para a vida que você quer viver aquele tipo de padrão de experiência de acordo com algum registro que você teve no passado. Eu tive um registro muito bom, sei lá, vamos imaginar isso tudo de acordo com o seu desejo, tá?
porque é isso que a gente tem, isso é o que diferencia. Então, qual é o desejo que você alimenta diariamente? Então, esse desejo ele vai definir qual é o tipo de sentimento que você alimenta diariamente. Ele é o predominante. Então, Sim. se a pessoa está o dia inteiro dela, ou todos os dias lá, pensando, eu tenho que ter sucesso profissional, 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 qual é a cor que vai predominar na vida dele? A preta. Por quê? Porque sucesso tem a ver com preta. Entende? Então, a pessoa ela está de preto o tempo todo. Por quê? Porque ela busca isso, o desejo dele é isso. Então, ela está emitindo o desejo dela do preto, do preto, do preto, do preto, do preto, do preto, do preto. Entende? Não, a pessoa está no branco o tempo todo, a pessoa está no amarelo. Cada tipo de cor, ela vai remeter qual é o desejo que a pessoa está alimentando na vida dela. Entende? Obviamente que isso não pode ser analisado isoladamente. Sim, tá? sim, né? Num contexto, né? Exatamente, é um conjunto. Então, tipo, pega aí a sua semana, você que está aqui agora, analisa. Qual foi a predominância de cor que você teve nessa semana? Isso tem a ver com o seu desejo. Então, é uma maneira de você observar quem você é. E lembra, não é você se melhorar, é você se observar. E aí, nessa observação, você entender, isso está me gerando uma experiência boa? Tá, então eu continuo. Não tá. Não, então eu vou mudar. Entende? Então, eu não estou me transformando, eu não estou me modificando, eu não estou me tornando um ser melhor. Eu estou transformando, estou modificando, estou fazendo com que a experiência seja melhor. Entende? Apenas me entendendo melhor. Incrível isso, Matheus. Agora a gente já está caminhando para o nosso final, então eu vou pedir para você, nosso chá de consciência, espiritualidade sem rótulos. Então, já vamos combinar desde já que todo nosso encontro a gente vai desmistificar alguma questão sobre espiritualidade, tá bom? Certo? Então, vamos lá para uma pergunta. Bom, eu fui criada numa família católica, com algumas pessoas que seguiam mais a questão de uma linha kardecista, né, também, espírita. E assim, dentro da minha história, o que era comum para mim, né? A gente usava vela branca, quando vai acender a vela para o anjinho da guarda, ou vai acender para alguém que faleceu, e é a vela branca. E eu não consigo dizer se foi alguma coisa que alguém me falou, ou como é que isso surgiu dentro da minha mente, de que as velas, as cores, né, as velas coloridas, elas me davam algum medo. Eu falava assim, não, a vela certa é a vela branca, né? As outras velas não eram as velas certas, né? E aí, assim, à medida que a gente vai estudando, se aprofundando na questão da espiritualidade, hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso, né? De que o que eu acredito é que, dependendo da crença da pessoa, ela vai usar as velas dentro dessa vibração de cores. Se é que ela tem essa consciência, ou se é um padrão para aquela religião e tal. Então, eu queria só que, assim, na Igreja Católica mesmo, né? Cada fase do ano litúrgico, ela tem uma cor. Então, por exemplo, a época, não lembro agora direito, tá, gente? Que eu não frequento mais, mas, por exemplo, na Quaresma, acho que é roxo. E aí você tem as cores variando no ano, no ano litúrgico, conforme a filosofia católica. Então, eu queria que você falasse sobre isso dentro desse contexto de espiritualidade, as cores dentro desse conceito de espiritualidade mais relacionado à religião. Como que você vê essa questão desse uso, né? E como as pessoas podem entender melhor essa filosofia para não ficar com medo, e eu posso até dizer um preconceito
sobre essas outras manifestações e tal, de outras religiões. Bacana. Esse é um tema muito interessante, né? Porque qual é a melhor cor de vela você utilizar na sua vida? Eu digo que a melhor cor é aquela que está de acordo com a sua crença. Por quê? Porque você vai impregnar aquilo que você acredita. Uma das coisas que nós temos que podemos observar, independente de qual religião seja, a cor ela está sempre relacionada a uma questão emocional, certo? As religiões, inconscientemente, eu não sei se isso é consciente ou inconsciente, mas ao longo da história veio se trazendo isso, tá? Todos os deuses, anjos, deidades, enfim, os nomes que se utilizam aí nas diversas religiões, eles estão associados a uma questão emocional do ser humano. Pode analisar. É o santo disso, é o santo casamenteiro, é o guia que trabalha com riqueza, é a entidade que cuida, sei lá, de alguma maneira, ela está relacionada aos nossos conflitos, tá? Às nossas dificuldades emocionais. Então, quando eu observo, eu vejo que cada uma dessas cores ela está associada àquela entidade ou àquela... qual que é o nome disso? Tem um nome específico, que é um paradigma... arquétipo. Então, cada cor está relacionada a um arquétipo. E cada deidade, cada santo, cada anjo, cada ser está relacionado a esses arquétipos. Então, se você olhar dentro das religiões, você vai ver que todos eles vão seguindo os mesmos arquétipos. E as cores são as mesmas cores para cada tipo de arquétipo, né? Então, ela vai representar sempre uma questão emocional, um teor emocional. Então, aquela deidade trabalha com uma questão de dinheiro. Então, você vai trabalhar sempre com cores que está relacionado ao amarelo, está relacionado ao laranja, né, ou ao dourado. Você vai ter do outro lado o roxo. O roxo está ligado à espiritualidade, está relacionado à abertura de caminhos. O vermelho está relacionado a desejos, está relacionado a corte de energia. Então, cada cor ela vai estar relacionada a algum desejo que nós, seres humanos, queremos. E aí nós, de alguma maneira, interpretamos isso nas religiões como arquétipos. Mas a cor, ela sempre passa a ser a mesma. Entende? Então, o ato de você ir lá acender uma vela, eu estou acendendo a vela para o guia tal, ou para o anjo tal, ou para a situação tal, para a deidade tal, para o santo tal. Aquela cor está representando a emoção que você está trabalhando. Qual é o seu desejo? O que eu estou desejando? O amor está relacionado ao rosa. Você vê rosa, amor. Então, todos os lugares que tem uma vela rosa, ela vai estar trabalhando o quê? Amor. Entende? Por quê? Porque é um arquétipo dentro da cor. E é a busca daquilo que nós desejamos. Então, e é uma das coisas que eu sempre paro para analisar. Se nós precisamos olhar para essas deidades para lidar com o nosso emocional, nós não precisamos delas. Entende? Nós precisamos apenas olhar para nós. Então você é contra as pessoas seguirem a religião? Não, eu não sou contra nada. Você vive o que você quiser. Entende? O que eu vivo na minha vida pertence a mim. É a minha escolha. O que você quer viver na sua vida é de acordo com o que você quer viver. Acabou. Só que existe um mistério por trás disso. E o mistério é esse. E uma das coisas que eu acredito que é interessante a gente colocar aqui é o desejo que a pessoa vai fazer no momento que ela acionar a vela. Então, algumas pessoas falam assim, né? A sua vida você está passando por dificuldades. Acende uma vela para o seu anjo da guarda. Você já parou para analisar isso? Acende uma vela para o seu anjo da guarda. Cara, eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Eu procuro o meu anjo da guarda. Para quê? Qual que é a visão de um anjo da guarda? É um anjo que me protege, não é isso? Aí eu tenho que ir lá e acender uma vela para o meu anjo da guarda, porque o cara está sem luz. Eu estou fodido, né, velho? Você tem que acender uma luz para ele.
Então, não é acender uma vela para o seu anjo da guarda. Eu não estou acendendo uma vela para ele. Entende? Eu não tenho que emitir luz para o anjo da guarda. Eu estou acendendo uma vela por quê? Porque o mistério do fogo, porque o fogo ele traz a questão espiritual, ele traz a questão da essência, é a chama original que nós temos dentro de nós. Então eu estou acendendo uma vela porque eu estou manifestando a consciência. Lembra do isqueiro? O fogo, então, ele traz o quê? A frequência ali espiritual. Eu tenho, então, a minha essência sendo manifestada. Eu estou acendendo a vela com isso. A cor da vela de acordo com o desejo que eu estou tendo. Que desejo que eu quero? Entende? Mas não é para o meu anjo da guarda, não é para o Deus tal, não é para a entidade, não é para eles. Entende? É para mim. E aí eu direciono essa energia. Normalmente acontece isso em magia, ou acontece isso nas religiões, enfim, onde a pessoa ela direciona aquilo tendo um outro agente que vai acionar aquilo. Né? É a mesma coisa que eu olho e falo assim, a Vivian, ela é a culpada, é responsável por eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Então, na hora que eu acendo uma vela e eu estou definindo que aquilo é para o anjo tal, ou para a entidade tal, ou para a deidade tal, para que ela faça tal coisa para mim, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou entregando o meu poder para ela poder fazer aquilo. Pegando balde, pincel, tinta, aquarela toda, tá tudo lá. Mas tem problema eu acender a vela, então? Não, o problema não está em você acender a vela. O problema está no modo como você está interpretando o acender a vela. Entende? Eu posso ir lá acender uma vela, eu tenho uma vela aqui acesa. Ó. Tudo bem que essa vela aqui é uma vela de cheirinho, né? Então, ela está me trazendo e também tem uma função energética aqui, tá? Então, ela está na posição do elemento do meu corpo energético. Então, ela está vibrando isso. Ah, e por que você escolheu uma vela laranja? Porque era a única vela que eu tinha. E era, e era o cheiro que eu estava querendo sentir. E acabou. Então, ela tem uma função de quê? Não vou pegar essa em si, mas eu vou acender uma vela. Qual é a função que eu vou dar para ela? Ela ser o canalizador daquilo que eu não estou conseguindo canalizar. Porque eu estou desequilibrado, porque eu estou com o meu emocional abalado, porque minha mente está conturbada, porque a minha energia está fraca, porque eu estou num ambiente tóxico, e aí eu estou, então, colocando um outro canalizador energético. Então, eu estou dizendo assim, toda essa energia que deveria sair de mim, que deveria passar por mim e manifestar na vida, eu não estou conseguindo. Então, estou dando um outro canal aqui, Então, energia, chama trina, né? A chama da minha essência, manifeste através disso daqui para que eu, então, consiga ter um alívio, é como se eu tivesse ali pessoas me amparando, entende? Eu estou caindo, eu preciso de alguém lá me amparando, então eu vou acender uma vela neste amparo, compreende? Mas não porque eu estou evocando alguém ou invocando, aí são outros termos que em magia, enfim, aquilo para poder vir e fazer para mim aquilo que eu deveria fazer. Entende? Não. É um suporte, é um auxílio. Eu posso fazer? Obviamente. Apesar que você pode fazer o que você quiser. Né? Mas... Isso tudo que você... Mas a questão é entender qual é a razão pelo que eu estou fazendo aquilo. Entende? Então, a vela, por que magisticamente, a vela tem um significado. Eu tenho o pavio, que ele é a conexão espiritual. A cor da vela é justamente o canal, é a transferência de canal, entende? E aí eu tenho o fogo, na hora que eu boto o fogo nela, é o fogo passando aonde? No canal espiritual. Então eu estou utilizando um outro veículo espiritual para que eu possa receber aquela energia, é um apoio. Aí, depois disso daqui, vai ter um monte de pessoa que vai acender um monte de vela em casa, né? Fala assim, nossa, eu tô precisando de um monte de apoio espiritual para ver se muda a situação. Tudo quanto é cor, tudo quanto é cor. Bota todas as coisas no arco-íris completo aí e bora, né? Mas antes de finalizar, só para deixar aí claro para vocês. Eu posso acender 10 velas que isso daqui vai melhorar para mim? Não, gente. Não vai melhorar, não está na quantidade, tá? Está no desejo que você tem. Então, você pode acender um palito de fósforo. Você acender um palito de fósforo, você acender um isqueiro e vibrar ali a energia, através da energia desse elemento, você absorve essa energia e essa energia vai desbloqueando o seu ser. Entende? Porque o bloqueio está justamente em você. Na hora que você se desbloqueia, você se manifesta. E aí você vai se manifestando. Então, está na intensidade do desejo que você coloca na ação que você vai fazer, não na quantidade.
tá bom? Tá ótimo, Matheus. Muito grata por esse nosso chá. Maravilhoso. Muito grata por toda essa conversa, sempre maravilhoso. Todas as experiências contigo são maravilhosas. Então, sou grata por você existir na minha vida e grata por esse momento e que as nossas conversas, né, que são essas conversas tão legais e a gente tomou essa decisão de trazer esses nossos momentos, essas nossas dúvidas e conversar sobre isso. Eu acho que tem muitas pessoas que vão poder aproveitar dessa nossa experiência e criar experiências extraordinárias para elas mesmas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contigo e até a próxima semana, em que a gente vai se reunir de novo, vai conversar de novo e tomar outro chá de consciência. Muito bom. Gratidão, Matheus. Grato por você existir. É tão estranho chamar você de Vivian. Né? Pode me chamar de Memphis, pode me chamar. Grato por você existir, grato por essa oportunidade, esse sentimento de estar aqui compartilhando a nossa sabedoria, a nossa consciência, as nossas experiências, elas já vêm de lá de longa data. Mas eu acredito que tudo acontece no momento em que nós estamos prontos para isso. Não adianta nós termos apenas o desejo, nós precisamos também entender se quem nós somos, né, está de acordo, para que realmente a gente possa manifestar isso de uma maneira tranquila, de uma maneira de alma. Né? E grato por você que está aqui assistindo esse vídeo, grato por você que está, sei lá, de repente gostou disso, ou grato por você também que não gostou disso, porque isso vai... porque a gratidão, ela não é só aquilo que está empático a mim, né? Eu preciso ser grato àqueles também que olham e falam assim, nossa, não gostei, e tá tudo bem. E é legal isso. Sabe por quê? E por que eu estou entrando nessa questão do gostar e não gostar? Porque tem a ver com a cor. Então, no momento que as pessoas elas simplesmente olham e agradecem aquilo que está favorável a ela não entende que se ela não agradecer o que não está favorável a ela não tem o caminho dela definido. Porque no momento que eu olho para a vida e falo assim, pô, eu sou grato pelo que é favorável, sou grato pelo que não é favorável, eu estou dizendo que o que não é favorável não é o caminho que eu quero ter. E aí, então, eu sou grato a você que gostou, eu sou grato a você que não gostou, eu sou grato a você que está aqui, e eu sou grato a você que vai vir ainda, que você talvez ainda nem saiba, tá bom? E é isso, semana que vem nós estamos aqui, mais uma vez, falando sobre chá de consciência. É uma espiritualidade sem rótulos, através da expansão da consciência, para que possamos ter experiências extraordinárias. Grato por você existir. Até a próxima. Aproveita, se você acredita que tem pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo, compartilha para elas, tá bom? Beijos, fica bem, grato por existir.